Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 24 de julho, e nós estamos na 16ª semana do tempo comum. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos louvar a Deus desde já pela sua vida, você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, pelo Telegram, e pelas rádios que transmitem o Evangelho via web, que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Quero rezar com você hoje com o Salmo 53, antes de nós lermos a palavra, que nos diz assim: É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor, de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Amados, que neste sábado nós possamos reconhecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem nos ajudado, o quanto o Senhor tem nos defendido. Então, que nós possamos dar graças, que nós possamos louvar por esta palavra que hoje nós vamos ouvir, porque a palavra tem sido para nós sustento, porque a palavra tem sido para nós direção. Então, Senhor, que através do Teu Evangelho, nós hoje sejamos direcionados para aquilo que é da Tua vontade, Senhor, para aquilo que é Teu na nossa vida, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de hoje vem nos falar do bem e do mal, que em todo lugar existe. Existe muitas vezes até na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em todos os lugares existem aí o bem e o mal. E a parábola que Jesus vem nos contar é bastante interessante, porque ele nos fala de uma plantação de joio e de trigo. Quem é o dono que está falando aqui? Quem é o dono que veio para semear? Quem que é o dono desta plantação? É Jesus. Então o joio e o trigo foram... o trigo foi plantado e o joio então brotou ali junto com o trigo. Só que o joio e o trigo, amados, eles são muito parecidos. Quando eles brotam, é praticamente impossível saber qual é um e qual é o outro. Quando eles crescem, aí você consegue perceber a diferença. Porque o trigo, ele se abre em espigas, mas o joio não. O joio, ele não se abre, dele não sai nada, porque ele é estéril. Mas, às vezes, o joio ele cresce mais rápido e ele, então, sufoca o trigo, ele mata o trigo. Então, hoje, Jesus vem nos falar da imagem, da situação que muitas vezes nós vivemos, né? Que é o bem e o mal, que estão lado a lado. E muitas vezes nós não conseguimos perceber esta maldade
Tantas situações na sua vida você já deve ter visto isso, deve ter vivido e agora consegue olhar e dizer, nossa, é verdade, eu não percebi que aquela situação não era boa, ela se parecia boa, mas depois ela se transformou numa situação terrível. Às vezes até uma amizade que é tão boa e depois ela se transforma em algo que é ruim e que prejudica a nossa vida. Às vezes um trabalho que inicialmente você acha que é um trabalho bom, mas depois ali naquele trabalho são feitas práticas que não são boas, que não vêm de Deus. Então hoje o Senhor vem nos dizer que nós precisamos estar atentos para no tempo certo tirar o joio. Existe o contrário também, amados. Quantas vezes nós achamos que uma situação é joio, uma situação é ruim, quando nós achamos que muitas vezes uma pessoa é ruim e nós percebemos que não é. Que aquela pessoa que deu a impressão para nós de que era algo que não era muito bom, se transforma em algo que é tão bom. Então, por isso que há o tempo certo da colheita, né? O nosso Deus é um Deus de muita sabedoria e o Senhor hoje vem nos dar também essa sabedoria. A sabedoria de esperar o tempo certo, de rezar, de buscar a palavra, para que nós possamos ter discernimento de cada situação, para não prejudicarmos a situação boa, para não prejudicarmos até a situação ruim, né? Porque às vezes uma situação ruim, quando ela é resolvida num tempo que não é certo, ela não nos faz bem. Então Deus vem nos trazer isso hoje. É rezar, é perceber que muitas vezes o inimigo vem colocando situações, mas nós temos um Deus que é tão grandioso, um Deus que nos dá essa sabedoria e também esse discernimento, para que no tempo certo nós possamos arrancar esse joio, para que no tempo certo nós precisamos separar o que é ruim daquilo que é bom. Então, hoje, aceitemos esta palavra do Senhor para que nós possamos amadurecer também. Amadurecer e entender aquilo que o Senhor quer de nós. Que em tudo na nossa vida tem um tempo certo. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de arrancar o joio, enfim. Mas que tenhamos a certeza de que o nosso Pai, aquele que nos defende, aquele que cuida de nós sempre, que Ele tem sempre a melhor hora para tudo. Amém? Deus abençoe o seu sábado. A paz.